Esses dias eu tava no metrô e eu reparei na conversa de duas senhoras, né? Não que eu seja fofoqueiro, mas estava perto. E uma dessas senhoras estava falando que ela vai começar a pagar, a contribuir para sua aposentadoria através do MEI, porque é mais barato. Realmente, o MEI ele só paga 5% de um salário mínimo para se aposentar. E ela falava que com isso ela esperava reduzir, né, o pagamento que ela está fazendo para a contribuição do INSS para se aposentar, para conseguir sobrar um dinheiro para ela por mês, né? Acabei me metendo um pouco ali na conversa, né, com todo respeito. E porque muitas vezes as pessoas não sabem as desvantagens do MEI. O MEI tem vantagem, sim, é claro, ser mais barato, ser mais simples. Mas qual é, para mim, a maior desvantagem do MEI? A maior desvantagem do MEI é que você só pode se aposentar com o valor de um salário mínimo. Você não se aposenta com um salário superior ao salário mínimo. E muitas das pessoas, e talvez aqui seja o caso daquela senhora que já era uma senhora com uma certa idade, ela já tem talvez um tempo de contribuição já muito alto pela CLT. Então o que acontece? Talvez o tempo que ela vai contribuir através do MEI, ele não conta como tempo de contribuição para a pessoa que foi CLT, não conta para a aposentadoria de tempo de contribuição. Ela vai ficar limitada ao salário mínimo. Se ela não fizer um planejamento previdenciário, se ela não organizar aquilo ali e ver, fazer os cálculos, talvez ela pode contribuir esse tempo todo como MEI e o tempo que ela teve antes na alíquota de 20% também não vai ser benéfico para ela. Esse dinheiro, talvez se fosse reinvestido lá, mesmo que talvez um mês sim, um mês não, ela pagasse um mês uma contribuição individual e depois um mês ela não pagasse, talvez se fosse melhor para ela. É claro, teria que olhar caso a caso, teria que olhar o caso dessa senhora. Mas é importante se atentar que se você tem muito tempo de contribuição com alíquota de 20%, às vezes não vale a pena você pagar o MEI, porque talvez na hora que você for se aposentar, você vai precisar complementar o MEI para que todo esse tempo que você pagou através do MEI, você consiga utilizar para se aposentar pela alíquota de 20%, que vai te dar uma aposentadoria talvez maior do que um salário mínimo. E assim, e outra desvantagem do MEI é que essa complementação, você pagou 5%, a alíquota ali é de 20%, então você tem que pagar 15% para o INSS, sim, tudo de uma vez, contando com juros. Ou seja, é um valor muito caro ali que pode te dar no final. E não pode ser parcelado. Então, assim, é importante, na hora que você for trocar ali o tipo de contribuição que você está fazendo, se você vai pagar a alíquota de 20%, se você vai pagar a alíquota de 11%, se você vai fazer a alíquota do MEI, é importante você olhar, analisar e planejar como você vai fazer essa aposentadoria, porque pode ser, e eu já vi pessoas que pagam essa alíquota porque escutou de um vizinho, escutou de um primo, de alguém que era mais barato. Já vi casos muito de pessoas que trabalham com Uber por causa disso e acabam que na hora de se aposentar veem que aquele dinheiro ali não foi bem investido. Então é importante a aposentadoria. Muitas vezes as pessoas acham que é uma questão fácil, assim, quando vão se aposentar elas veem que há diferentes alíquotas, diferentes tipos de aposentadoria e que dependendo ali, se você for bem instruído e quanto antes melhor, né? Porque quanto antes melhor, menos risco você sofre na hora do recolhimento, você economizaria um dinheiro bem importante.